Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. No último dia 14 de junho, os moradores de Dourados tiveram que enfrentar um grande desafio por causa da falta de transporte coletivo para São Carlos. A empresa Adamantina, que opera a linha Dourados, Ribeirão Bonito, São Carlos, encerrou suas atividades. Para muitos trabalhadores e estudantes, no dia 17 de junho, marcou o início de uma semana cheia de incertezas sobre como se deslocar entre as duas cidades. A situação se complicou ainda mais com a informação de que a Artesp afirmou que as empresas não são obrigadas a manter linhas se estas não forem economicamente viáveis. A saída proposta pela Artesp é a realização de um novo chamamento público para atrair outras empresas que possam operar a linha. No entanto, um novo obstáculo surgiu. De acordo com a Prefeitura de Dourado, um novo chamamento público foi feito, mas no momento, a Artesp reconheceu que existe uma liminar impedindo essa solicitação por irregularidades no processo. A Artesp está recorrendo da decisão, tentando reverter a liminar e prosseguir com a contratação de uma nova empresa. O juiz Luciano Broteno Beltrán, da primeira vara civil de Tupã, no interior paulista, atendendo um mandado de segurança movido pela empresa de ônibus Guarino 600, e suspendeu um chamamento público aberto da Artesp, que convocaria viações para operar 50 linhas intermunicipais no lugar, de companhias como o Rápido Linense, Viação Adamantina de Transportes e o Expresso Adamantina. As viações, no comunicado de desistência protocolado na Artesp, alegaram total falta de condições operacionais para seguir com os serviços de transportes no interior do estado. A Guarino 600 entrou na justiça pedindo a suspensão, alegando que tem o interesse de participar do chamamento público, mas que o processo aberto pela Artesp está viciado para beneficiar a aviação piracicabana do Grupo Comporte, que tem como principal acionista a família de Constantino Oliveira. Segundo a Guarino 600, o decreto usado para gerar o chamamento foi revogado e por isso não deveria ser usado. A empresa ainda diz que o prazo de 48 horas é pequeno e que as exigências técnicas do chamamento induzem o direcionamento dos resultados para beneficiar o Grupo Comporte. A Guarino 600 pediu antes de entrar na justiça que administrativamente a Artesp suspendesse o chamamento, o que foi negado pela agência. No pedido para que a decisão judicial fosse urgente, a Guarino 600 argumentou que o Grupo Comporte seria beneficiado e os demais interessados seriam prejudicados. A Guarino 600 entrou com um mandado de segurança no último dia 12 de junho, mesmo dia em que o juiz decidiu liminarmente suspender o chamamento. A decisão foi publicada no último dia 13. Na decisão, o juiz entendeu que a alegação da Guarino 600 tem fundamento e que, diante do prazo pequeno de 48 horas para as empresas interessadas participarem do chamamento, é mais correto suspender o chamamento e analisar melhor o tema. A Artesp e demais empresas de ônibus podem se manifestar no processo e recorrer. São 5 linhas da Rápido Linense, mais de 30 da Aviação Adamantina de Transportes e 15 do Expresso Adamantina. 5 modelos de ônibus elétricos participaram no final de maio de 2024 do International Bus Eurotest, que foi realizado na República Tcheca. O evento ocorreu de 2 em 2 anos. Os veículos foram enviados por jornalistas especializados de 24 países. O Bus Eurotest 2024 ocorreu na cidade tcheca, em Kladno e região. A avaliação vai resultar no título Ônibus do Ano, que será divulgado durante o IAA em Hannover em 2025. Foram analisados os seguintes modelos: o Mercedes-Benz E-Citaro Fuel Cell, um ônibus de propulsão elétrica com 2 fontes de energia, 3 pacotes de bateria que carregam no sistema conectado ao carregador e um tanque de célula de combustível de hidrogênio que gera energia para a recarga das baterias enquanto o veículo está em operação. Na Busworld 2023, um evento realizado na Bélgica, muitos puderam conhecer de perto o modelo. Outro foi o MAN Lion City 12LE, o mais recente E-Bus Low Entry de piso baixo da fabricante alemã.
o Ebusco 3.0 articulado, cujas diferenciais são o piso baixo e peso de 14,9 toneladas e as baterias no piso. O Solaris Urbino 18 Hydrogen, um ônibus articulado de 18 metros, totalmente movido a hidrogênio, e o VDL New Cetia, que aposta no design aerodinâmico e interior redimensionado. As rotas de testes ocorreram em Clando e arredores, uma cidade que fica a mais ou menos meia hora de carro da capital Praga. O caminho foi o mesmo utilizado por linhas do sistema de transportes públicos, inclusive simulando as paradas para embarque e desembarque. Em Clando, a operadora Riva tem uma garagem específica para ônibus elétricos que proporcionou o espaço necessário para as avaliações. O primeiro dia do Bus Eurotest tradicionalmente começou com testes de aceleração e frenagem. Os outros dias tiveram apresentações dos fabricantes e uma visita técnica aos veículos com teste de condução. Segundo um dos organizadores, Michel Stengli, editor-chefe da Magazine Transporte e Logística CZ, não se trata de um teste de comparação, uma vez que o júri avalia os ônibus separadamente pelas suas próprias características. Um ônibus elétrico foi apresentado nesta última quinta-feira, dia 13 de junho, pelo prefeito de São Caetano do Sul, José Aruícho Júnior. A prefeitura divulgou imagens do coletivo ainda com adesivo da SP Trans, gerenciadora do sistema de transporte da cidade de São Paulo, e o padrão visual dos coletivos da capital paulista. Depois, o logotipo da gerenciadora do sistema de transporte da cidade, a SP Trans, foi retirado. O veículo circula experimentalmente pela linha 03 circular Barcelona. As operações são de responsabilidade da concessionária da cidade, a VIP, a Aviação Padre Eustáquio. O modelo Mercedes-Benz com carroceria Caio tem 13,2 metros de comprimento, ar-condicionado e itens de conforto e acessibilidade. Em nota, a Prefeitura de São Caetano do Sul deu mais alguns detalhes do veículo e informou que os testes, que são primeiro passo para a eletrificação da frota, não vão trazer custos ao município e para a VIP. O ônibus será dirigido por Rosa de Almeida Cordeiro, de 49 anos, a primeira motorista de transporte público em São Caetano. Rosa esteve nesta manhã na apresentação do ônibus 100% elétrico, mas já está atuando como motorista desde abril na Aviação Padre Eustáquio, concessionária do transporte público de São Caetano do Sul. Rosa atua na linha 03 circular Barcelona. Pela marca e cor do detalhe azul escuro do veículo sobre a pintura verde, o ônibus deve posteriormente operar pela empresa Sambaíba, da zona norte de São Paulo. Na cerimônia, a prefeitura também atualizou a quantidade de passageiros transportados pelo programa Tarifa Zero. Desde a implantação da gratuidade no dia 1º de novembro de 2023, mais de 10 milhões de passageiros já foram transportados nos ônibus municipais. A 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na segunda instância, negou um recurso da empresa de transporte de aplicativo de ônibus rodoviários da Buser e manteve a condenação de R$20 mil por danos morais sofridos por 2 passageiros durante uma viagem marcada por diversos transtornos entre o Rio de Janeiro e Brasília em dezembro de 2021. Cada passageiro receberá R$10 mil de acordo com a determinação. A decisão unânime é de 28 de maio e foi publicada apenas no último dia 7 de junho. Longos atrasos, ônibus em condições insalubres, mudança repentina de local de embarque e categoria de poltrona oferecida em categoria inferior à comprada foram os relatos que, segundo a justiça, os passageiros conseguiram comprovar. As poltronas estavam imundas, pretas de tanta sujeira. O chão estava tão peguento que os pés grudavam e faziam barulho ao andar. Odor forte, uma mistura de cheiro de sujeira, de vômito e de comida. Odor forte de diesel a viagem inteira. O ar-condicionado e luzes não funcionavam, dizia o trecho do relato dos passageiros. A Buser, no recurso, tentou convencer a justiça que era apenas uma intermediadora da viagem e que não deveria ser culpada pelos problemas. Mas os desembargadores não aceitaram a argumentação no aplicativo e afastou a tese de que, por se classificar como mera intermediária, a Buser deveria ser isenta de responsabilização.
A decisão deixa claro que a empresa de tecnologia da Buser deve ser responsabilizada pela falha de serviços por parte da cadeia de fornecimento. Por ser um recurso da Buser, a empresa de aplicativo é identificada como apelante no processo. A apelante atribui a responsabilidade civil por falhas na prestação do serviço exclusivamente à empresa de transporte, sob o argumento de ser apenas plataforma de tecnologia que atua na intermediação entre consumidores e fornecedores para fretes coletivos. Contudo, verifica-se que a empresa apelante integra a cadeia de fornecedores envolvidos na prestação de serviços, ainda que na qualidade de fornecedora do serviço de tecnologia, e é responsável solidária pelos danos suportados pelos consumidores, isso porque nos termos dos artigos 7, parágrafo único e 14, ambos do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão objetiva e solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Conclui-se, portanto, que a apelante, a Buser, pela própria natureza do negócio por ela explorado, participa da cadeia de fornecimento, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes pela falha na prestação do serviço, diz trecho do despacho do desembargador relator Tasso Duarte de Mello, que foi seguido pela desembargadora Sandra Galhardo Esteves e Castro Figiolia. O desembargador presidente Jacob Valente não votou. O acórdão citou outras decisões do TJSP, que tiveram o mesmo entendimento de que o aplicativo deve responder pelas falhas cometidas pelas empresas de fretamento. Os desembargadores também atenderam que é incontestável o fato de que houve uma má prestação de serviços que justificam a condenação por dano moral. Houve atrasos de mais de 3 horas em cada sentido de viagem. O local de embarque mudou repentinamente. As poltronas eram de categoria inferior às que foram pagas e os veículos tinham muita sujeira e cheiro forte. Cabia recurso pela Buser em outras instâncias. No processo, a Buser fez as seguintes alegações: ilegitimidade passiva, ser mera intermediadora entre consumidores e fornecedores de transporte coletivo privado, excludente de responsabilidade civil de fato exclusivo de terceiro, ter comunicado aos apelados a alteração do local do embarque, não ter recebido queixas de outros passageiros no mesmo itinerário, a ausência do nexo casual entre sua conduta e os danos ocorridos, a ausência de danos morais pela ocorrência de mero aborrecimento e necessidade de redução do valor da reparação. A CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Governo de Minas Gerais, informou no último sábado, dia 1º de junho, que a empresa Santa Cruz em Minas assumiu de forma definitiva 7 linhas que eram operadas pela aviação Gardênia Santa Terezinha no sul do estado. A Santa Cruz contratou 12 motoristas para estas operações e não descarta novas contratações. Os trechos de maior movimento atendem ao menos 8 cidades. Os preços das passagens e os trajetos são os mesmos. A grade horária básica é a mesma, mas foram criadas partidas extras. As ligações intermunicipais são Varginha Campo do Meio, Varginha Três Pontas, Varginha Boa Esperança, Varginha a Pouso Alegre a São Gonçalo do Sapucaí e Itajubá a Varginha e Iguapé a Boa Esperança. Ainda de acordo com a gestora, as passagens já estão sendo vendidas no site da operadora. As linhas já não estavam sendo mais prestadas pela Expresso Gardênia. Depois de operações do governo do estado, que ocorrem desde abril sobre os serviços da Gardênia, a empresa teve os serviços paralisados no sul de Minas. As linhas passaram a ser atendidas até então provisoriamente por outras empresas, como a própria Santa Cruz e as companhias como Cambuí e Gontijo, por exemplo. Nas operações sobre as condições da frota da Gardênia, ao menos 30 ônibus da companhia foram retirados de circulação. A CEINFRA diz que mais linhas podem passar definitivamente para outras empresas até outubro, caso a aviação não corrija os problemas apontados. Além de que a empresa formalizou no último dia 22 de maio a demissão de cerca de 60 funcionários no sul de Minas, que atuam em cidades como Itajubá, Poços de Caldas e Pouso Alegre. A cidade de Timóteo, em Minas Gerais,
dá início a um significativo processo de renovação de sua frota de transporte municipal com a chegada dos novos ônibus, a parte VIP5, fabricados pela Caio. Estes veículos, adquiridos pela Saitur, prometem trazer mais conforto, segurança e eficiência para os usuários do transporte público da cidade. Os novos ônibus são equipados com chassi Mercedes-Benz OF 1619 Bluetech 6, apresentando um peso bruto total de 16 toneladas. Motor OM 924 LA Proconv P8 de 4 cilindros gera 185 cavalos de potência e 700 Nm de torque, garantindo desempenho robusto e sustentável. Além disso, a exclusiva caixa de câmbio MB G71 da Mercedes-Benz complementa a eficiência dos veículos. Entre os diferenciais dos novos ônibus, destacam-se os itinerários eletrônicos em LED na cor âmbar, catraca eletrônica, campainha sem fio, via wireless e saídas de emergência nas janelas e alçapões no teto. O conforto e a segurança dos passageiros são priorizados com assoalho revestido com plástico antiderrapante, multiplex Toreb, janelas corrediças, botões de parada em braille e poltronas reservadas para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. Há também uma área especialmente designada para acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia acompanhante. A modernização da frota reflete o compromisso da Saritur e da administração municipal de Timóteo em oferecer um transporte público de qualidade, acessível e alinhado às normas ambientais vigentes. A Guanabara, consolidada no transporte interestadual de passageiros, anuncia um investimento de 40 milhões de reais na aquisição de novos ônibus para reforçar sua operação nas regiões Nordeste para o Centro-Oeste e Sudeste. Os veículos estão a caminho da sede da empresa em Fortaleza e à disposição para rodar nos trajetos operados pela empresa. A medida visa atender a crescente demanda por viagens nessas regiões, além de oferecer aos clientes uma experiência ainda mais segura e confortável. São 20 double-deckers na configuração 100% semileito. Com esses veículos, nós estaremos fechando toda a operação com veículos DD, Nordeste e Centro-Oeste, e ampliando as rotas Nordeste para o Sudeste, tendo São Paulo como principal destino, explica Rodrigo Monte Alverne, gerente de marketing da Guanabara. Os novos ônibus da Guanabara são da marca Mercedes-Benz, com carroceria Marco Polo G8, e possuem os mais modernos recursos de segurança e conforto. São equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, poltronas reclináveis com apoio para os pés, tomadas USB e televisores individuais. Além disso, os ônibus contam com um sistema de monitoramento por câmeras e GPS. Os investimentos na aquisição de novos ônibus faz parte do compromisso da Guanabara em oferecer aos seus clientes a melhor experiência de viagem possível. A Mascarello, encalçadora de ônibus com sede em Cascavel, no Paraná, se junta a outras empresas do setor automotivo e se habilita no programa Mover. A habilitação da empresa foi publicada em portaria assinada pelo secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Wallace Moreira Lima. Várias empresas do setor já foram habilitadas até agora, como Marco Polo, Mercedes-Benz, BID, Agrale, WEG Equipamentos Elétricos, Volkstruck Bus e Bosch, dentre outras. O objetivo do Programa Nacional de Mobilidade Verde, o MOVER, lançado no ano passado como medida provisória e aprovado no último dia 11 pela Câmara dos Deputados, é beneficiar iniciativas que poluem menos. Como consequência, o programa aumenta as exigências para uma produção mais sustentável. Uma vez habilitadas, as empresas podem apresentar seus projetos e requisitar os créditos proporcionais aos investimentos, que variam de 50 centavos a R$ 3,20 por real investido, acima de um patamar mínimo. Quanto maior o conteúdo nacional de inovação presente nas etapas produtivas, maior o crédito, diz o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A busca por mercados externos também resulta em incentivos adicionais. Caso não realize os investimentos previstos, a empresa é desabilitada e tem de devolver os recursos recebidos.
Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus municipal que circulava na zona leste de São Paulo teve um princípio de incêndio no último dia 5 de junho. O caso aconteceu na Avenida São Miguel, na altura do número 1669, por volta de 7h23 da manhã, segundo a SP Trans, gerenciadora das linhas municipais da capital. O fogo começou após uma pane elétrica. O veículo tinha o prefixo 31387, operava a linha 117710, terminal Carvalho à Luz, da aviação Metrópole com sentido centro. Ainda de acordo com a companhia, a própria equipe do ônibus conseguiu controlar as chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e uma viatura foi mobilizada. Não houve feridos na ocorrência. Um ônibus da aviação Sampaio, do grupo Guanabara, que fazia a linha Rio de Janeiro-São José dos Campos, se envolveu num acidente por volta de 3h20 do último dia 7 de junho, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Belfor Roxo. A ocorrência, o engavetamento alcançou o ônibus e 2 caminhões. Informações colhidas junto ao grupo Guanabara dão conta de que o motorista do caminhão foi o único ferido. A empresa diz que apura as causas. Os 27 passageiros que estavam no ônibus no momento da colisão não sofreram ferimentos. O ônibus fazia o trecho entre São José dos Campos ao Rio de Janeiro. 2 ônibus municipais do transporte público da cidade do Rio de Janeiro foram incendiados nas últimas 24 horas. O primeiro caso aconteceu na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, na altura da estrada do Camboatá, no último dia 10 de junho. Segundo o Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio, o veículo operava a linha 778 Pavuna Cascadura, via Costa Barros, quando foi incendiado. O segundo caso de vandalismo aconteceu na manhã do último dia 11, envolvendo o ônibus da linha 361 Recreio a Castelo. Esse foi o 7º caso de coletivos incendiados em 2024. Nos últimos 12 meses, o total é de 31 veículos. Em nota, o Rio Ônibus repudiou o caso e voltou a exigir a necessidade de ações das autoridades para impedir novos episódios de violência. Já no exterior, o motorista de um ônibus que circulava na cidade de Warwick, em Rhode Island, nos Estados Unidos, viveu uma situação curiosa no último dia 10 de junho. Isso porque um cervo saltou em direção ao coletivo e atravessou a janela do coletivo em movimento. Vídeos internos do veículo mostram o momento em que o animal vem na direção contrária no sentido do ônibus e salta, quebrando o vidro e caindo dentro do coletivo. Segundo as autoridades, 6 passageiros estavam a bordo dos ônibus no momento do acidente, sendo que 2 foram levados para um hospital devido aos ferimentos causados pelos estilhaços. Outro passageiro se dirigiu sozinho a uma unidade de saúde. Os demais passageiros não se feriram e, por sua vez, o cervo não resistiu aos ferimentos e o impacto e acabou morrendo. Um registro do momento da colisão foi compartilhado nas principais redes sociais. Nesta última quarta-feira, dia 12, um ônibus do sistema BRT e uma van colidiram entre as entradas dos Bandeirantes e Coronel Pedro Correia, no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ônibus atendia a linha 40 Madureira Alvorada. Ao menos 9 pessoas ficaram feridas, sendo que 5 delas tiveram escoriações leves e as outras 4 ferimentos moderados. De acordo com a Mob Rio, a van teria avançado o sinal vermelho e então atingiu o coletivo. Dessa forma, uma calha do corredor Transcarioca foi interditada no local. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, 7 Rio e da Guarda Municipal. Um ônibus da Novo Horizonte se envolveu em um acidente com uma carreta que transportava cilindros de gases no último dia 12. O caso ocorreu na rodovia BR-163, na ponte Rio-Teles Pires, em Sorriso, no Mato Grosso. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente. A carreta teve sua cabine destruída, além de outros danos menores. Por sua vez, o ônibus tombou após a colisão e teve a sua lateral esquerda bastante danificada. O destombamento aconteceu por volta de 5h20 da manhã. Ao todo, 14 pessoas se feriram. No ônibus havia 40 passageiros, sendo que 11 ficaram feridos além do motorista. No caminhão, 2 pessoas tiveram ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária foram responsáveis por atender a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade de feridos no acidente. No último dia 11, 3 pessoas morreram na mesma rodovia após um acidente entre 4 carretas entre cidades de Sorriso e Sinop. Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio causou uma morte.
O caso aconteceu na tarde deste último sábado, dia 15 de junho, na BR-116, na altura da cidade de Ubaporanga, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente aconteceu após o motorista do carro tentar ultrapassar outro veículo em uma área proibida na altura do quilômetro 512. Na manobra, ele colidiu frontalmente com um ônibus, que vinha no sentido contrário. Ao chegarem no local do acidente, os bombeiros constataram o óbito do condutor e utilizaram equipamentos para remover o corpo. Por sua vez, o condutor do ônibus foi socorrido pela concessionária que administra a BR-116 e foi levado para um hospital da cidade de Caratinga. Nenhum passageiro se feriu. O carro foi totalmente destruído após a colisão com o ônibus. A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para investigar as condições do acidente. A via precisou ser interditada para a realização do atendimento à ocorrência. Um ônibus e uma van escolar se envolveram em um grave acidente na manhã deste domingo, dia 16 de junho. O caso aconteceu por volta de 9h30 da manhã, na altura do quilômetro 29 da BR-232, em Moreno, no Pernambuco. Segundo informações iniciais, a van estava tentando acessar a rodovia quando foi atingida pelo ônibus, que já estava na via. Na sequência, a van foi empurrada para fora da pista. Não houve registro de nenhuma morte no local do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre a quantidade de feridos no acidente, mas a maioria seria da van, de acordo com as autoridades. Uma das vítimas era uma mulher de 48 anos, que foi atendida pelo SAMU e transportada para o campo de Derby, no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. De lá, seguiu para o Hospital da Restauração. Suspeita-se que ela sofreu traumatismo craniano encefálico e fratura na face. Além da PRF do SAMU, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também estiveram no local para atender a ocorrência. Criminosos voltaram a atear fogo em um ônibus do transporte público no Rio de Janeiro. O novo caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 17, na Avenida Brasil, em uma das principais vias da cidade, próximo ao bairro de Realengo. Não há informações sobre feridos. Segundo o Rio Ônibus, o veículo incendiado pertencente à linha 770 Campo Grande Coelho Neto. Registros dão a entender que o incêndio começou como uma represália à ação de agentes policiais no local. Ao todo, esse é o 8º coletivo incendiado em 2024, sendo o 32º nos últimos meses. Em nota, o Rio Ônibus repudiou o caso de violência e voltou a pedir urgência para que as autoridades tomem medidas de segurança para evitar novos casos similares. Imagens de um circuito de segurança mostram o exato momento em que mãe e o filho de cadeira de rodas caem do elevador para pessoas com deficiência de um ônibus da empresa Transunião Transportes S.A. O caso ocorreu no último dia 14 de junho na rua Alexandre da Vindenco, no Barro Branco, na região de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista. Pela imagem é possível perceber que o elevador parece ter travado no momento do desembarque, versão que foi reforçada por relatos nas redes sociais, que ainda dão conta que o equipamento teria apresentado um defeito. O motorista do ônibus, logo após a queda de mãe e filho, salta do veículo para prestar os primeiros atendimentos. Ainda pelo vídeo, observando o salto do motorista, a impressão é de que o elevador parou no meio da porta. Em nota, a SSP confirmou que o motorista relatou que houve uma pane no elevador. Ainda de acordo com a pasta, mãe e filho foram socorridos, mas não foi informado do estado de saúde de ambos. Em nota, a SP Trans afirma que apura a ocorrência envolvendo o veículo de prefixo 36593 da linha 375610 Barro Branco Metrô Itaquera, da Transunião. Ainda segundo a gerenciadora do transporte da capital, o incidente ocorreu por volta de 12h40 do último dia 14 de junho. A Suzantur classificou as 9 linhas e mercados autorizados à empresa do Grupo Comporte, que sobrepõem as operações da Nova Itapemirim como concorrência ilegal e predatória. Os termos estão em recurso movido pela defesa da empresa do ABC Paulista, que quer restabelecer a decisão da primeira instância que havia determinado a suspensão destas linhas e mercados para as empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha. A ANTT, que gerencia as linhas interestaduais de ônibus, e a União e Penha conseguiram em segunda instância impedir a suspensão dos serviços. O recurso da Suzantur foi protocolado no último dia 7
Nesta quinta, dia 5, a SZM Partners, administradora judicial do processo de falência do Grupo Itapemirim, também recorreu querendo suspender as linhas para o Grupo Comporte, de Constantino Oliveira. A Suzantur classifica a concorrência pelo Grupo Comporte como ilegal e predatória, por argumentar que as autorizações possuem ainda, nas palavras da defesa da empresa do ABC, vícios graves. Segundo a Suzantur, no recurso, por causa do que considera concorrência desleal, com sobreposição de linhas, tem sido gerado novos prejuízos mensal de 75,7 milhões de reais, o que, no acumulado de 22 meses de arrendamento das linhas, pode chegar a 1,5 bilhão de reais. Isso, segundo a defesa da Suzantur, contraria dispositivos legais que protegem os credores da massa falida do Grupo Itapemirim, uma vez que o arrendamento é para angariar recursos e saldar parte da dívida de 2,6 bilhões de reais, deixada pela gestão antiga de Sidney Piva de Jesus. Especificamente sobre a concorrência das linhas do Grupo Comporte, a Suzantur diz que o prejuízo acumulado no arrendamento será de 115,5 milhões de reais. Em relação a outras concorrentes, como Autoaviação 1001, Entran e Cometa, a Suzantur diz que não se pode evitar as operações porque se trata de concorrência legal e sadia. Para sustentar que as autorizações dadas ao Grupo Comporte seriam ilegais, a Suzantur novamente usa o argumento que as liberações para o Grupo Comporte ocorreram enquanto estavam em vigor uma proibição do TCU para a concessão de novas autorizações, enquanto a Corte analisava se o modelo desse tipo de autorização pela NTT era legal. Depois, o TCU concluiu que sim, o modelo de autorizações da NTT era legal. Segundo ainda Suzantur, outra ilegalidade é que as autorizações foram concedidas ao Grupo Comporte sem análise de viabilidade econômica das linhas. A Suzantur ataca a decisão que deu provimento ao recurso da NTT. A empresa do ABC alega que a NTT não tem legitimidade, porque acabou defendendo um grupo privado de transporte, no caso o Grupo Comporte, o que não é seu papel como agência pública reguladora. Os emplacamentos de ônibus no Brasil somaram entre janeiro e maio desse ano um total de 9.184 unidades. O número representa uma queda de 18,61% em relação aos 11.284 ônibus em semelhante período do ano passado. O resultado foi divulgado no último dia 4 de junho pela FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Os reflexos da troca de tecnologia Euro 5, 30% mais barata, que teve antecipações de renovações em 2022, para o Euro 6 e os números abaixo do esperado em relação ao programa Caminho da Escola do governo federal ajudam a explicar em parte esta queda. Entre abril de 2024, quando foram emplacados 2.184 ônibus, e maio de 2024, com 1.683 emplacamentos, a queda foi de 22,94%. Já na comparação entre maio de 2024, que teve 1.683 ônibus emplacados, e maio de 2023, com 2.237 emplacamentos, a queda foi de 24,77%. A FenaBrave também atualizou o ranking de marcas no acumulado do ano. Somente Mercedes-Benz respondeu por quase 60% de todo o mercado de ônibus no Brasil. A produção de veículos automotores no Brasil atingiu entre janeiro e maio deste ano 926.000,8 unidades, o que representa a queda de 1,7% em relação a semelhante período do ano passado. Já os licenciamentos registraram alta de 14,9% com relação às 929.000,7 unidades. Os resultados foram divulgados no último dia 7 de junho pela Anfávia, a associação que reúne as fabricantes do setor. Por segmento, a produção de automóveis teve queda de 4,3%. De caminhões registrou alta de 29,9% e o maior destaque foi em relação aos ônibus, cuja alta foi de 58,5%. No caso dos veículos pesados, trata-se de uma recuperação depois de quedas acumuladas por causa da troca de tecnologia da emissão de poluentes pelos motores a diesel, que passou nas normas Euro 5 para Euro 6.
os veículos ficaram mais caros no fim de 2022. Os empresários de transportes anteciparam as renovações, impactando nos pedidos de 2023. Entre janeiro e maio desse ano, segundo a Anfávia, em balanço divulgado no último dia 7, foram produzidos no Brasil 12.029 ônibus, entre chassis para posterior encarroçamento ou veículos faturados já montados. O resultado significa alta de 58,5% em relação às 7.590 unidades produzidas em 2023. Do total produzido entre janeiro e maio de 2024, 1.810 ônibus rodoviários e 10.219 são do modelo urbano, o que inclui escolares. A alta na produção de rodoviários neste acumulado foi de 63,7% e o segmento de urbanos registrou alta de 57,6%. No mês de maio foram produzidos 2.731 ônibus, alta de 40,3% em relação às 1.947 unidades produzidas em maio de 2023 e a queda de 2,7% na comparação com as 2.808 unidades de abril de 2024. Ainda como reflexo da transição de tecnologias Euro 6 para Euro 5, com a movimentação abaixo do esperado do programa Caminho da Escola, os licenciamentos de ônibus acumulam queda de 25,4% de janeiro a maio de 2024, em comparação com os 5 primeiros meses do ano passado. Foram emplacados no período deste ano 7.122 ônibus. Em maio de 2024, os licenciamentos de ônibus chegaram a 1.283 unidades, queda de 26,1% sobre as 1.736 de abril de 2024 e de 33,2% na comparação com os 1.920 veículos de transportes coletivos emplacados em maio do ano passado. Foram embarcados do Brasil para o exterior 1.663 ônibus entre janeiro e maio de 2024, alta de 4,3% sobre os 1.566 coletivos exportados no ano passado. A indústria de ônibus instalada no Brasil exportou em maio de 2024 um total de 311 ônibus, resultado que significa queda de 26,7% sobre os 424 ônibus exportados em maio de 2023 e queda de 30,6% na comparação com os 448 veículos de transporte coletivos embarcados em abril de 2024. A Anfávia também divulgou o ranking de marcas de ônibus que foram licenciados entre janeiro e maio de 2024 e a comparação em percentuais em relação a semelhante período de 2023. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, espera ter mais de 21 mil passageiros em circulação em Salvador durante o São João. Para suprir a demanda, a empresa disponibilizou 388 novos horários entre os dias 14 e 30 de junho. As chegadas e partidas extras representam um aumento de quase 35% em relação às viagens regulares e de quase 10% em comparação ao mesmo feriado do ano passado. Entre os destinos mais procurados estão Aracaju, Itabuna e Petrolina. Mais de 70% das passagens disponíveis para o período já foram compradas, mas ainda dá tempo de garantir a festa do São João, comprando passagens por meio do app da Águia Branca, pelo site, em agências físicas ou por meio do Zap Passagens, sistema de vendas assistida via WhatsApp. Compras realizadas dentro do novo aplicativo da empresa têm descontos exclusivos e podem receber cashback de até 20%. E para finalizar, uma última notícia. Neste último dia 13 de junho, voltaram de forma gradativa as partidas e as chegadas de ônibus interestaduais e internacionais na estação rodoviária de Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo governo do estado no último dia 12. São cerca de 30 horários e 11 empresas disponibilizando viagens para Santarém, Foz do Iguaçu, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Criciúma, Curitiba, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Posadas, na Argentina. A quantidade de viagens vai ser ampliada de forma gradativa. Neste primeiro momento, as operações da rodoviária continuam somente das 6 da manhã às 9 da noite. Segundo o governo do estado do Rio Grande do Sul, os embarques e desembarques ocorrem pelos
18 boxes da área de desembarque intermunicipal dos boxes 55 ao 72. O espaço contará com local para a venda de passagens, área de espera e banheiros para atender os usuários. Os bilhetes também poderão ser comprados pelo site das empresas de ônibus, a opção mais recomendada para o momento. Após ficar fechada por mais de um mês por causa das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, no dia 7 de junho foram retomadas gradativamente as viagens intermunicipais. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.